Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. Hora de fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos e também pela TV Jovem Pan. Muito boa noite, aqui Fabiana Barroso mais uma vez. Boa noite, Silvio. Boa noite, Alan. Boa noite, Paulo Figueiredo. Boa noite a todos da audiência. Vocês já perceberam que eu dou boa noite primeiro para a Fabi, porque ela já cumprimenta todo mundo. Tudo bem, Alan? Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabi, todos da audiência. Já que teve o spoiler, Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, sempre aqui, ó, uma tela de distância, ele conversa com a gente direto dos Estados Unidos. Paulo. Firme e forte, boa noite, um prazer estar com vocês nesse domingo. Obrigado a você que permite que nós entremos aí na sua casa para te fazer companhia nesse finalzinho da semana. E já que o Paulo lembrou, eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal, o programa 62 Minutos no YouTube. Essa sua inscrição ela é muito importante para que esse nosso debate, sempre em defesa da liberdade, aqui a gente mostra os fatos como eles são, chegue para mais e mais pessoas. E eu também convido você a seguir os nossos perfis nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Getter, no Instagram, @P62Minutos. Tem sempre conteúdo extra, os melhores momentos e até uma foto divertida, se você quiser fazer, tirar, mandar pra gente, uma selfie assistindo o nosso programa. E claro, a sua participação sempre é registrada nos 2 minutinhos finais do programa de hoje. Vamos lá então, pessoal. Olha, começou oficialmente a eleição no Brasil, acho que a gente pode dizer isso, né? Daqui para frente serão 60 dias. As convenções já foram. E veja que interessante, neste momento nós temos duas formas de olhar o que está acontecendo no país. Temos o Brasil das ruas, retomando a sua vida com a economia ali em franco reaquecimento, e o Brasil das manchetes da velha imprensa. Aliás, para a velha imprensa, não precisa nem ter eleição. O Lula já está eleito no primeiro turno, segundo todas as pesquisas, e elas acontecem dia após dia. Mas não é o que se vê lá no supermercado, não é o que se ouve no posto de gasolina, para quem faz a feira, ou seja, no Brasil real. Eu começo com o Paulo Figueiredo, então, essa rodada do nosso bate-papo, Paulo. Aqui não tem Datafolha, aqui tem Datapovo. Pois é, Silvio, mas mesmo se nós formos olhar as pesquisas propriamente ditas, elas estão contando histórias muito diferentes, né? Você, com um dia de diferença, teve um Datafolha que mostrou uma diferença entre o Bolsonaro e o Lula de 17 pontos, 18 pontos, perdão, e você teve uma pesquisa da Futura que mostrou uma diferença de 2 pontinhos entre eles. 2 pontinhos que numa eleição que praticamente só tem 2 candidatos, é uma diferença que não existe. Então, quando perguntam para mim, Paulo Figueiredo, você acredita nas pesquisas? Eu sempre fico perguntando para a pessoa, que pesquisa? Tem pesquisa que mostra 18, tem pesquisa que mostra 2. As duas não podem estar certas ao mesmo tempo. Tem pesquisa que mostra que está 6. O que dá para ver, é bom que nós temos o Alan aqui, um outro economista aí, economista gosta de gráfico, é que quando nós começamos a ver o agrupamento, mesmo das pesquisas, mesmo com toda a mentirada, mesmo com toda a deturpação dos modelos, mesmo com toda a deturpação na metodologia, nós conseguimos ver que está ficando difícil negar que as coisas estão, na verdade, se apertando. O Datafolha fica muito fora de todos os outros institutos. O Datafolha está num dos extremos de todos os outros institutos, e nós sabemos por quê, né? Porque de extremo, Folha e Grupo Folha entendem. Folha, que é a mesma parte do mesmo grupo do UOL, é o lugar dos extremistas. É o lugar dessa semana que até a Jennifer Lopez foi criticada porque estava bonita demais, fazendo um desserviço para as mulheres. Esse é o grupo, é o mesmo grupo que faz pesquisa eleitoral, o grupo que todo dia parece cujos jornais parecem um diáriozinho do DCE, da faculdade, de tão extremistas que ficaram. Então nós estamos vendo hoje no Brasil, mesmo nas pesquisas, o que nós estamos começando a ver na rua. Vamos falar bastante de economia nesse programa. A economia traz, essa despiora da economia brasileira traz péssimas notícias para o Lula e para o PT. E no final das contas, o que está ficando praticamente impossível de negar é essa tendência de um grupo que eu chamo de beautiful people, as pessoas bonitas, as pessoas perfumadas, que essa semana fizeram uma cartinha supostamente pela democracia. Ah, a cartinha pela democracia.
assinou todo mundo de banco que doava dinheiro para caramba para as campanhas do PT, encheram lucros recordes no governo do PT de dinheiro. Os economistas tucanos, aqueles que eram considerados de direita em outros tempos, vários deles foram meus professores na PUC, era a direita, eram os neoliberais, e hoje defendem todas as pautas da esquerda europeia. Assinou gente da Natura, que financiava a campanha da Marina Silva, um monte de gente bonita assinou, e eles estão falando de 400, 500 mil assinaturas. Eu ainda acho muito pouco, perto dos 2 milhões que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, 2 milhões de assinaturas que o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes teve, que foi devidamente ignorado. Mas o presidente Bolsonaro entrou e fez uma carta da defesa da democracia muito mais simples, dizendo só o seguinte: eu, presidente Jair Bolsonaro, apoio a democracia. Assinado, etc, etc. Eu subscrevi, essa eu assinei embaixo, vi que a Fabiana assinou também. Não, vou assinar também, é claro. Agora, nessa narrativa, né, Alan, então, vou começar com você aqui na mesa, que é o homem dos números, como bem lembrou, o Paulo Figueiredo, nessa questão das cartinhas, né, eu estou aguardando o PT anunciar a carta aos empreiteiros. Em 2002 eles fizeram a carta aos brasileiros, eu estou aguardando a carta aos empreiteiros, porque pensem vocês, os empreiteiros perderam muito dinheiro com a Lava Jato, né? Então, assim, também é uma categoria que quer voltar também, né? Então, acho que o PT pode fazer uma carta dizendo, olha, vocês vão voltar, vai acontecer tudo de novo, a Petrobras está aí, né? É só chegar. É claro, né? Porque tinha a figura dos campeões nacionais. E, na verdade, os campeões nacionais eram aquelas empresas que tinham bom trânsito com o governo. E aí, aquele consórcio de empreiteiros e bancos, todos eles ali com todas as benesses do BNDES e que conseguiam favores do governo com taxas de juros muito baixas, artificiais, pagas com o nosso dinheiro, sem entrar aqui no mérito também de toda a corrupção que ocorreu durante esses governos, né? Durante o governo Dilma e o governo Lula. E é claro que eles querem voltar, porque perderam muito dinheiro e também os intelectuais aí saíram de cena, porque no fundo, como o Paulo falou, esse pessoal do High Society, Beautiful People, eles não gostam de povo. Eles têm essa aura, né, dessa elite progressista, mas no fundo eles não gostam da economia melhorando, eles não gostam de povo, e é por isso que existe toda essa ojeriza contra o Jair Bolsonaro, muitas vezes injustificável. É verdade, Fabi. E retomando aqui um pouco só a questão das pesquisas, eu me lembrei de mais um dado que eu acho que vale a gente falar, que essa eleição, além dessa profusão de pesquisa, nunca se viu tanta pesquisa e patrocinada por tantos segmentos diferentes. Todo mundo tem uma pesquisa para chamar de sua, né? Mas um dado é interessante. Tem portais de internet, jornais, que agora criaram o selo de qualidade da pesquisa. Então assim, essa pesquisa pode, essa aqui tem o selinho, porque essa aqui, la garantia sou eu, entendeu? Essa aqui é bonitinha, tá limpinha. A outra não pode, aquela pesquisa é do mal, é ruim. E tem a outra figura nova aqui nessa nossa eleição, que é o liquidificador de pesquisas também, né? Que eles chamaram de agregador de pesquisa. Vamos tentar ser bem-humorado, né? Domingo à noite, vamos levar um pouco de bom humor para a vida das pessoas nesse cenário. Mas o que é esse agregador de pesquisas? Olha, a gente põe todos os números juntos, faz ali uma soma, põe uma colherada de alguma coisa que ninguém sabe o que eles põem e chegamos a um número mágico que diz o seguinte: o Lula está eleito no primeiro turno. É isso que eles estão dizendo. Eles estão batendo muito nessa tecla, né, de que não existe, não terá segundo turno, o que me dá uma grande certeza de que existe um temor real de que haja o segundo turno. Existem algumas explicações até técnicas daquela que a gente não pode dizer, mas nós somos aqueles que dizem mesmo assim, em relação às urnas. Existe uma explicação para isso. E eu gostaria até de voltar primeiro, eu queria mandar um recado, não sei se ela vai ouvir, mas o Paulo pode mandar, que está nos Estados Unidos. J-Lo, por favor, continue. Nós somos mulheres e gostamos, tá, de mulheres bonitas que nos sirvam de exemplo. Por favor, continue. Esse é um recadinho que eu queria deixar aqui bem-humorado, inclusive para o
domingo. Em segundo, em relação às cartas, né, também é preciso dizer também que as cartas do PT, né, foi feito e organizado pelo grupo Prerrogativas. E esse grupo Prerrogativas é também composto lá pelo Cacai, né, aquele que todo mundo já sabe que pode entrar de bermuda no STF. E foi feito, então, um manifesto, além do que o presidente Bolsonaro realmente escreveu no Twitter e eu subscrevi, foi feito também um manifesto pela democracia apoiando o presidente Bolsonaro, e a petição está rolando, e peço até para as pessoas assinarem, para a gente mostrar a força, porque, como disse bem o Paulo Figueiredo, nós também assinamos lá um pedido para pautarem um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e obteve 3 milhões de assinaturas. E foi sumariamente ignorado. No Brasil é assim, é seletivo, né? A gente tem plebiscitos que foram ignorados, como, por exemplo, contra o Estatuto do Desarmamento. Então, a gente continua nessa de brincar com narrativas lúdicas trazidas pela extrema imprensa e o que é real. E o que é real, basta você, aí onde você estiver, conversar com as pessoas à sua volta, e você vai ver que o Lula, talvez, e muito provavelmente, não seja uma pessoa tão quista assim, e não tenha a mínima chance de levar ainda no primeiro turno sozinho. Então, a gente vai ver a velha imprensa, talvez, passando vergonha por uma coisa que se chama realidade. E por falar em realidade seletiva, ô Paulo, eu vou passar a bola para você. Só antes, aproveitando o gancho que a Fabi trouxe aqui, para a gente mostrar uma imagem, né, que já que estamos falando em realidade seletiva, vamos mostrar o que aconteceu às vésperas do primeiro turno da eleição anterior. O que dizia o tal Instituto de Pesquisa que nunca falha. Vamos colocar na tela, produção, essa imagem, enquanto o Paulo vai comentando sobre os números da pesquisa. Aí sim, olha lá. Então você vê o que dizia, eu não preciso nem ler a manchete aqui. Quem está assistindo já tirou as suas próprias conclusões de quem seria o presidente do Brasil em 2018, segundo esse Instituto Mágico. Paulo, volto contigo. Não, repare que a notícia é de setembro, 29 de setembro. Isso é que é mais impressionante. É que eu digo que os institutos fazem uma aterrissagem forçada na realidade. A frase é de um amigo meu, que os institutos eles vão tendo que parar de mentir, e quando vão chegando mais perto da eleição, para não ficar tão feio, eles têm que se aproximar um pouco mais da realidade. Então fica o prognóstico aqui, aí cortem esse vídeo e fica o prognóstico, para vocês vão ver que vai chegar perto das eleições, Bolsonaro subitamente vai disparar. Mas a eleição foi em outubro, né? Início de outubro. Isso é no 29 de setembro. 29 de setembro, já está assim, chegando perto das eleições de 4 anos atrás. Eu queria só complementar o que a Fabiana disse, que eu achei muito importante, sobre o Manifesto da Nação Brasileira em Defesa das Liberdades, que foi organizado pelos advogados de direita do Brasil, não é isso, Fabiana? Advogados de direita do Brasil. Eu faço parte desse grupo e com muito orgulho, viu, Paulo? Então, é um grupo de advogados muito bem organizado e que está conclamando as pessoas normais também, comuns, que não são advogados, e tem a petição dos advogados e estudantes de direito. Isso a gente já fez algumas vezes, só para mostrar que nós temos força, união, e somos pessoas aí que estamos lutando pelo Brasil. E eu estou vendo aqui que em 24 horas eles já tinham batido 150 mil assinaturas e já estão em centenas de milhares de assinatura agora no domingo. E pela velocidade com que está crescendo, você vai ter uma competição de assinaturas. O que você não vai ter competição, pelo visto, é o tamanho da cobertura de imprensa de cada um dos manifestos. Então você vai ter, de um lado, o manifesto do Beautiful People, com Chico Buarque, os artistas todos, os tucanos, os banqueiros. Esse teve todos os jornais dessa semana, toda a cobertura de imprensa, e o outro, o dos advogados de direita do Brasil, que certamente vai superar o primeiro, continuando nessa toada, vai ser jogado pela imprensa para debaixo do tapete, pela velha mídia. Jovem Pan, talvez a Jovem Pan, talvez não, certamente terá um espaço aqui na Jovem Pan, mas fora isso, você pode ver que não vai ter Jornal Nacional, não vai ter Globo News, não vai ter Folha de São Paulo. Esses mesmos caras que encomendam as pesquisas nas quais eles querem que a gente acredite. Então é fazer o povo de palhaço.
esse viés, que não é mais viés, viés era antigamente, viés é quando você se inclina. Essa militância descarada dos veículos de velha imprensa fica escancarada em situações como essa, onde você tem petições da sociedade civil, válidas, ambas válidas, mas só uma recebe aplausos. A outra tem que ser escondida porque Deus me livre se o povo souber a verdade. Deus me livre se o povo souber o outro lado. Deus me livre se tiver pluralidade de comentaristas nas outras emissoras. Deus me livre. Deus me livre. O povo precisa saber só o que a leitoa conta sobre economia. O povo precisa dizer só o que a sádica pensa sobre os bastidores da política. E assim vai a velha imprensa moribunda, cada vez mais fedorenta, fétida. Eu concordo, eu acho que de fato o consórcio não vai publicar, né? O consórcio de imprensa não vai publicar essa lista, os resultados, mas é capaz de acionar as suas agências de polícia, e podem as suas agências de checagem para ir atrás das assinaturas, é capaz eles baterem na porta das pessoas. O senhor assinou mesmo, mas olha, essa assinatura tá diferente, cartório, agora só vão ao cartório reconhecer firma, que pode ser que tenha sido manipulado. Mas a assinatura do lado de lá, só para ficar registrado, foi constatado que alguns nomes estão 2 vezes, está na listinha deles. Isso eles não vão conferir. E se for nessa guerra de números, eu tenho certeza absoluta que esse manifesto vai ultrapassar em muito a quantidade de assinaturas da carta do PT. E se algum número tivesse que ser lembrado, já foi aqui nesse nosso programa, são os 3 milhões de assinaturas recolhidas na petição do Caio Coppola pelo impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ninguém fala. 2 já. Isso, né? Se for caso de contar números, né? Se for o caso, né? Porque eu acho que cartinha para lá, sabe quantos votos? Não entendi o que você falou, Paulo, desculpa. Não, eu tô lembrando da CPI, se falar de assinatura por advogados, eu não posso deixar de lembrar, isso tinha que estar na internet, não esquece, que o assunto virou aqui agora. Mas o José Eduardo Cardoso falando da assinatura do grande jurista Tomás Turbando Bustamante, que assinou a carta contra o impeachment da Dilma. Tomás Turbando assinou uma carta do pedido da Dilma, deve ter assinado novamente essa petição aí agora. Essa é a vantagem de um programa à noite, no domingo, o horário permite. Mas é o nome do cara. É verdade. Já que você falou do internet não esquece, eu acho que está relacionado ao tema sobre democracia, sobre liberdades, né? E liberdade implica em você ter o direito, por exemplo, de questionar alguma coisa. É o que alguns políticos faziam no passado em relação às urnas eletrônicas. Mostramos no programa da semana passada a candidata a presidente, né, da República, Simone Tebet. Hoje tem outro candidato a presidente. Vamos lá. Não é que eu prefira papel, mas você pode adaptar a urna eletrônica. Já existe uma solução tecnológica em que você, do lado da urna que está aí, você agrega um rolinho dessa, como tipo máquina registradora, em que o voto sai impresso e, uma vez confirmando, você corta e aquilo cai numa urninha pequena, fica um votinho ali. Se houver dúvida, você abre aquilo ali e conta. Não, pois é, e o que ele está dizendo é exatamente aquilo que o Congresso poderia ter aprovado, né? A PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que tramitou. Não é só ele, depois a gente vai separando aqui ao longo dos próximos programas. Olha, Rodrigo Maia também falou isso, que presidiu a Câmara dos Deputados. Isso foi uma bandeira do PSDB, que pediu recontagem de votos na eleição de 2014, aquele estranhíssimo resultado que virou em cima da hora. O Alan Gani lembrou disso no programa na semana passada. Isso já foi bandeira do PDT, do brizolismo, isso era uma bandeira do Brizola, mas hoje em dia é pecado falar sobre esse tema. Se você tocar, se você questionar, né? Se você questionar essa ideia, você é golpista. É assim que você tem sido chamado, se questionar, apenas questionar. É o crime por hipótese que inventaram, né? Você não pode mais levantar hipótese, seja se o lockdown funciona ou não, seja de efeito colateral de vacina e agora da eficácia das urnas eletrônicas. Eu gosto muito da ideia do sistema alemão.
o sistema de votação ele tem que ser o mais simples possível, de tal maneira que o cidadão mais simples possível ele consiga entender. E ninguém está sendo contra aqui as urnas eletrônicas. O que a gente quer é a transparência no processo e também era a questão da comprovação impressa. Quer dizer, você está unindo a tecnologia com o próprio documento em papel, justamente para poder auditar depois. Na eleição de 2014, a conclusão que chegaram, um exemplo clássico aí de falácia mesmo, antes da palavra ser muito desgastada, dessa falta de lógica, é a urna, o sistema ele não é auditável, portanto não houve fraude, né, levando a uma falsa lógica. Mas espera aí, mas o sistema não é auditável, como eu disse isso na semana anterior. E essa insistência toda, Silvio, em relação, parece que estão escondendo algo. Vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Eu acho que não, mas vamos bater na madeira, Lula outra vez, nem de brincadeira, né? Mas vamos supor que o Lula ganhe a eleição. Eles estão alimentando, eles mesmos, com essa insistência em não demonstrar transparência ou de acusar qualquer um de golpista quando tenta levantar hipóteses plausíveis, porque vários sistemas eles são invadidos e houve precedente porque o próprio TSE foi invadido, apagaram o log lá, a consultoria desapareceu com o log do sistema. Quer dizer, não é uma teoria conspiratória, houve um fato. E aí, se o Lula ganha, de repente vai ficar aquele clima de que houve fraude, né? Vai alimentar esse discurso, quando podiam fazer completamente diferente, né? Enfim, a situação dos Estados Unidos. Exatamente. É um belo exemplo. Hoje Quer você seguir tem um você então, Paulo? Eu ia presidente passar a bola aqui para a Fabi, mas vai lá, pode falar. Não, é um rápido comentário em cima disso que o Alan está dizendo. Nos Estados Unidos, hoje, você tem, variando de acordo com as pesquisas, você tem alguma coisa como 50%, 55% segundo o Rasmussen, 48% segundo a CNN, dos americanos que acreditam que o Joe Biden foi eleito de forma fraudulenta. São pesquisas recentes. E quando você pega esses números, tem um percentual grande de democratas, eleitores democratas. Entre os republicanos, o número é perto de 80%. E você pode dizer, é tudo maluco, mas você está falando de milhões, talvez mais de uma centena de milhões de americanos, que consideram que o seu presidente foi eleito de forma ilegítima. Isso, por si só, é danoso para o país. Isso é o fruto da imprensa tentando ganhar essa discussão da transparência eleitoral e da integridade do voto no grito. E não é assim que a sociedade supera as suas diferenças. E acho que tem a questão, eu vou insistir nisso, né, Fabi, que se você não tem liberdade de questionar, de perguntar, de querer um sistema ainda melhor, uma dupla verificação, uma segunda camada, eu acho que aí sim é que a democracia está ameaçada em você não poder questionar. Nós já estamos numa eleição em que temos temas proibidos. Não podemos falar sobre determinados assuntos, não podemos ligar determinados partidos a determinadas siglas, né? Estamos diante desse cenário. Nós temos aí, à frente da Corte Eleitoral, também um ministro que preside um inquérito sem pé nem cabeça no STF. Né? Então, assim, já tem tudo isso. E você não pode sequer dizer, olha, dá para melhorar um pouquinho? Quantos impérios na história da civilização não eram cercados de muralhas e foram em algum momento violados? Principalmente depois que inventaram a catapulta, por exemplo. Né? Então, assim, eu acho que, no mínimo, poderia-se imaginar que, talvez, em alguma hipótese, um hacker pode ter passeado durante meses no sistema do TSE. Opa, mas isso já aconteceu. Verdade. O que me deixa preocupado, o Paulo falou da situação dos Estados Unidos, mas lá ainda não existe um aparelhamento, né, com o judiciário. Infelizmente, isso já é real. Mas existe muito. Começou aqui, inclusive. Mas não como a gente está vendo aqui na Suprema Corte, esse alinhamento e o sufocamento de pessoas. A gente estava até comentando aqui antes de entrar nos bastidores, até colocando a parte financeira, né, multas altíssimas. Isso já está acontecendo na pré-campanha e os indícios são que farão isso a todo tempo, colocando multas absurdas e as pessoas se doem pelo bolso, né, criando aí uma novidade jurídica. Todas as decisões que estão vindo nesse sentido, você citou aqui
aqui o inquérito das fake news, e é preciso falar dele, porque ele continua ainda em modalidade inquérito, e ele abre precedente, porque qualquer coisa você coloca lá dentro, você não tem objeto definido. Isso juridicamente é um absurdo, na minha visão é ilegal e inconstitucional, mas ele é um mecanismo que foi instrumentalizado há 2 anos, está sendo perpetuado no tempo e vai ser usado ainda na campanha eleitoral. O que me preocupa demais, porque os mesmos ministros, que são pertencentes do STF, são alguns também do TSE, e infelizmente a gente precisa nomear, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser o presidente da Corte, já é, né, agora já nesse segundo semestre, do TSE, ele tem tido a postura de fazer algumas afirmações, né, algumas mudanças na legislação, por canetadas. E isso me preocupa, e eu acho que a gente precisa sempre falar disso, não esquecer disso e apontar. Porque quando a gente aponta isso, a gente está apontando que a gente quer que as instituições sejam reforçadas, que os tribunais se valem, não ao contrário do que dizem. Não queremos destituição de tribunal algum. O que a gente gostaria, até no passado ficou explanado por 3 milhões de assinaturas, é que tivesse um pedido de impeachment pautado lá onde é a casa correta, lá no Senado. Não houve isso. Infelizmente, a gente vai ter as eleições agora nesse sentido, com isso em andamento. Mas, como a gente fala aqui, a internet não esquece, o povo não esquece, e democracia é povo, então precisa combinar com o povo. É isso, daqui a pouco tem mais um Internet Não Esquece super especial nessa noite de domingo. Fabi, você me lembrou de 2 coisas, até roubei a sua caneta aqui, fazer uma anotação. Tem, é a caneta da Hello Kitty, da Fabi. Olha só, primeiro, você citou o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir a Corte Eleitoral nesse segundo semestre, ele já está, né? Você tem ao lado dele o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin, o Google não esquece, se você que está assistindo quiser saber mais sobre a ligação do ministro Edson Fachin com o PT, com a campanha de Dilma Rousseff, ele já pediu explicitamente votos para Dilma Rousseff. Está na internet, a internet não esquece. Não é a Fabiana, não é o Silvio, o Alan, nem o Paulo que está dizendo. Está lá. Né? E o outro membro dessa corte eleitoral é o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o ministro revisor das penas da ação penal 470 do Mensalão. Ação essa, Mensalão, palavra essa, que agora, inclusive, o PT, aquela gente que quer voltar para a cena do crime, que cumpriu pena, quer dizer que não existiu mensalão. O José Dirceu disse isso abertamente nesta semana. E o pior, foi acompanhado por jornalistas do consórcio, dizendo de fato, não teve o mensalão, não foi bem aquilo. Gente, o voto do relator, Joaquim Barbosa, que é ligado à esquerda, que chegou a se filiar a partidos de esquerda para concorrer em eleições, ou seja, ele não é nada bolsonarista, pelo contrário, ele não é de direita, pelo contrário, o voto dele disse explicitamente, mensalão, compra de apoio no Congresso Nacional, os votos foram comprados, cheques sacados na boca do caixa do Banco Rural, ali no Brasília Shopping, em outras agências do BMG também, tinha o Carequinha, o Marcos Valério, que entrava com malas de dinheiro dentro do Congresso Nacional. Isso foi o mensalão. Né? Mas não, o que está na boca aí do consórcio nessa noite, meu caro Paulo Figueiredo? É o quê? É o orçamento secreto que é publicado no Diário Oficial da União. Enfim, joguei aqui algumas bolas para vocês comentarem. Paulo? Não, o orçamento secreto que é uma grande mentira inventada pela imprensa, né? O orçamento secreto que não é secreto nem é do presidente, e que o presidente foi contra desde o início. Ele é tido, e isso é uma vergonha, porque não é só o consórcio, mas também tem o que eu chamo de direita trans, né? Aqueles que se identificam como direita, mas na verdade tem todo o DNA da esquerda. Eles também ficam repetindo essa ideia de orçamento secreto, orçamento secreto, orçamento secreto, o que é um termo inventado pelo consórcio, absolutamente inventado. O orçamento não é secreto e não é prerrogativa do presidente, e mais, no levantamento, uma reportagem da Gazeta do Povo a esse respeito, mostra que várias pessoas da oposição foram beneficiadas por essas emendas discricionárias do relator. Então, assim, é a mentira descarada, cuspida na cara das pessoas, enquanto a verdade precisa continuar escondida. Eu sempre falo isso. A imprensa, junto com esses ministros do STF, a verdade tem que ser escondida. O passado dos nossos ministros, né, o Lewandowski, que você mencionou bem, o papel dele no mensalão, vale levantar também e falar sobre o papel dele no impeachment da Dilma Rousseff, né, onde ele inventou
um dispositivo, inventou um dispositivo na Constituição, tá aí a doutora Fabiana para me corrigir se eu estiver errado, onde a Dilma sofreu o impeachment, mas ele achou ali naquele momento que, mas caçar os direitos políticos não é legal, apesar de estar previsto no texto constitucional. Então, são essas pessoas, o outro que proíbe a gente de falar da ligação do PCC com o PT e advogava para empresas que estavam sendo investigadas por ligação do PCC nas empresas dos pirueiros de São Paulo. Então, assim, é essa turma que está gerenciando o processo eleitoral brasileiro sob as palmas do consórcio de imprensa, que mais parece um jornalzinho de militância, como eu disse agora há pouco, e são essas pessoas que querem credibilidade. Ora, é por isso que eu sempre repito que a maioria dos brasileiros, segundo todas as pesquisas, inclusive até o Datafolha, ou não confiam ou confiam um pouco no sistema eleitoral brasileiro. E a tentativa de enfiar isso goela abaixo com essas pessoas que não gozam de nenhuma credibilidade com o povo brasileiro, enfiar goela abaixo, não vai colar. Isso é um verdadeiro ataque à democracia. E quando você traz uma instituição, a instituição, segundo todos os levantamentos, que goza da confiança do povo brasileiro, que são as Forças Armadas, 3 vezes a confiança que tem no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, e certamente muito mais do que dos veículos do consórcio de imprensa, quando você traz esses, e eles fazem sugestões técnicas, né, sugestões simples, de você tirar o teste por amostragem na apuração da mão do TSE e passar para o eleitor, desconcentra, né? Tira a concentração do TSE, de você pedir para fazer aquele testezinho vagabundo, que é o TPS, Teste Público de Segurança, em 40% das urnas brasileiras que não sofreram esse teste, porque são no modelo novo de 2020, que isso seja feito ainda para essa eleição, e que a auditoria seja feita de forma independente, também, em vez de ser feita pelo próprio TSE, a única auditoria do mundo onde o auditado faz a sua própria auditoria. É a autoauditoria. O Alan deve estar aqui de cabelo em pé, né, ouvindo um troço desse. Mas são essas pessoas que querem afastar as sugestões técnicas das Forças Armadas do processo eleitoral. E quando você afasta uma instituição com credibilidade que está fazendo sugestões que são sugestões mais do que razoáveis, difíceis de serem questionadas, quando você faz isso, aí é que você ataca a democracia, aí é que você traz mais dúvida para o processo. Junta um bando de gente sem credibilidade, tentando esconder as coisas e calando a boca de quem discorda, aí certamente o resultado é uma desconfiança cada vez maior das nossas instituições. Às vezes, Silvio, para quem estuda um pouco de marxismo, quem estuda o que é a teoria marxista da destruição da superestrutura para que você possa afetar a infraestrutura, às vezes eu fico pensando se não é proposital a destruição da credibilidade das instituições, se não é esse o objetivo final, se não é, nas palavras de alguém da esquerda, se não é tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Perfeito, Paulo. E só passando aqui a bola para o Alan, mas o problema de você envelhecer fazendo jornalismo político, e aí lá se vão quase 25 anos, para eu não ficar entregando muito a minha idade, é que a gente tem memória, né? E nessa cena, quando o Lewandowski, enfim, tentou ajudar, né, rasgou a legislação para ajudar a companheira Rousseff, ao lado dele estava um sujeito chamado Renan Calheiros. O Renan Calheiros, que hoje é o xerife da Covid, o queridinho da imprensa, chamado para dar entrevista em todos os lugares e tratado como o homem que defendeu o país contra as maldades do genocida Bolsonaro, né? Esse é o Renan Calheiros do consórcio da imprensa. O Renan Calheiros foi um campeão de inquéritos que nunca deram em nada na Suprema Corte brasileira, e o Renan Calheiros teve que deixar a cadeira lá atrás, em 2007, de presidente do Senado para não ser cassado, porque enfrentou 5 processos de cassação no Conselho de Ética, o primeiro deles... aliás, foram 4 capas da revista Veja. A primeira delas era a Mônica Veloso, jornalista com quem ele teve uma filha fora do casamento dele, e quem pagava a pensão da filha dele era uma empreiteira. Né? Depois ele inventou bois para justificar tudo isso que nunca existiram. Quando as equipes de TV chegaram na fazenda, ele disse, não, os bois ou foram vendidos ou morreram, coitados. Entendeu? Então, assim, esse é o Renan Calheiros, esse é o diabo de envelhecer fazendo jornalismo. Porque esse pessoal que vai votar agora,
que a esquerda cooptou, entre aspas, não, votem, tirem seu título de eleitor para eleger o Lula. Esse pessoal, em 2005, quando teve o Mensalão, esse pessoal ainda não tinha nascido. Exatamente. E em relação ao Mensalão, que você bem lembrou, né, me faz lembrar o célebre romance 1984, tentando apagar o passado, porque quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o futuro acaba controlando o presente, numa crítica que o livro traz, uma autocrítica ao próprio regime socialista na época. E é mais ou menos isso que está acontecendo, né? O PT está tentando a toda custa apagar o seu passado. A gente viu isso em relação lá o PT com o PCC, agora com o Mensalão. Daqui a pouco eles vão dizer que não teve também Petrolão, que não teve crise econômica nenhuma, enfim. É uma situação bastante preocupante, porque antes da própria censura pelo Supremo Tribunal Federal, ocorre uma censura pela imprensa. Então, democracia para eles é desde que você concorde com a opinião deles. Quando democracia passa pelo dissenso. A democracia, ela permite, aliás, é da democracia, não é que permite. Para ser democracia, eu preciso de liberdade de expressão, eu preciso de liberdade de imprensa. É uma forma inteligente de administrar o dissenso, não é consenso. Então, justamente, se eu agora questiono um sistema eleitoral, mesmo com embasamento, você passa a ser um antidemocrático. E isso, um golpista. E isso é uma completa inversão da realidade, né? Parece que a gente está vivendo um cenário distópico lá 1984. E para a gente amarrar então com a Fabi, as coisas não desacontecem, né, Fabi? Você até lembrou também antes, né? O professor Olavo de Carvalho falava isso. E tinha razão, continua tendo razão. O que eu vim acompanhando, e diante desse discurso de 1984, que está tão presente para a realidade, eu fico preocupadíssima com essa ausência das pessoas também mais jovens, que o Silvio citou, de não ter essa indignação. A gente não pode se acostumar, porque o jovem, por natureza, ele é mais questionador. E o questionamento faz parte até do amadurecimento, você precisa ter uma contraposição de ideias. Isso foi o que foi nos ensinado, inclusive em escolas, etc. E eles gostam tanto de falar Estado Democrático de Direito e Constituição Federal. Está na Constituição Federal o escrutínio público das urnas eletrônicas. Não é algo assim que a gente está falando, uma suposta hipótese, é algo que está lá elencado. E o escrutínio público é exatamente isso, que aquela pessoa comum, ela deveria ter o poder de ter a legitimidade de pleitear se é ou não correto aquele sistema que vai eleger as pessoas que farão parte do poder no Brasil. Então, como você disse, é um contrassenso da realidade. A gente precisa colocar o óbvio, porque o óbvio estão taxando ou como crime, ou como hipótese de crime, que isso é um absurdo, e também estão punindo por condutas passadas, que também isso na legislação não existe. Então, está sendo assustador. Você pode ser punido no futuro por coisas que não existem, e ser punida por coisas que você fez no passado que não eram crimes na época. Então, é uma distopia completa. E real. E assim, né, a questão das urnas, usam esse argumento, mas a urna é super elogiada por outros países. Então por que os outros países não utilizam as urnas eletrônicas? O Butão e Bangladesh usam. Se é tão elogiado, eu acredito que Estados Unidos, Alemanha, Japão, eles têm tecnologia, dinheiro suficiente, habilidade para colocar em tempo hábil esse sistema de votação espetacular que é o sistema brasileiro, juntamente utilizado com Butão e Bangladesh. Portugal, é o Triple que B, eles né? Gostam tanto. Pois é, Portugal também. Paulo, é o Triple B, né? BBB menos, Bangladesh, Butão e Brasil. Bom, olha só, rating, e como as coisas... E como as coisas não desacontecem, algumas coisas que bom que não desacontecem. Vamos viajar um pouco no tempo, porque a internet não esquece um quadro muito bacana. Vamos lá. Você era muito próximo da esquerda, você tinha inclusive ligações com o pessoal da esquerda. Claro. Amigos comuns até. Hoje, qual é exatamente a sua posição e qual foi a sua trajetória política? Bem, eu fui comunista. Depois de ser comunista, eu fui simpatizante, né, do Partido Comunista. Eu até dava um dinheiro
e tal. Depois eu passei a ser esquerdista. E hoje sou realista. Porque a esquerda é muito festiva, a esquerda tem uma grande teoria. Eu hoje sou realista. Hoje eu voto muito mais no amigo, voto muito mais na pessoa em quem eu acredite do que no... Porque a de esquerda tem que votar naquele cara, não. Eu, de modo algum, eu votaria no Lula. Mas você ainda tem alguma utopia, algum sonho de uma sociedade mais justa, alguma coisa nessa direção? Tenho sempre, senão, porque isso me faz viver. É essa esperança de que tudo se arrume, de que o país se conserte, porque é um absurdo que um país rico como o Brasil seja tão pobre. Eu acho inteiramente absurdo isso. Eu digo para os meus filhos sempre que já houve um tempo que eu disse, você ainda vai se orgulhar de ser brasileiro. Hoje eu digo, seu filho ainda vai se orgulhar de ser brasileiro. Já estou um pouco... Seu neto. Mas isso fatalmente acontecerá. Saudade do Chico Anísio que dá, né? Pois é. Vamos lá. Então, já que ele falou um pouco sobre é impossível que um país, né, como o Brasil seja tão pobre, a economia segue despiorando. Alan Gani, a gasolina baixou de novo, a inflação está dando sinais de que vai arrefecer nesse semestre, as contas públicas estão no lugar, gás, telefone, contas de luz estão mais baratos e tudo isso na contramão do mundo, que está em rota de recessão. Né? Segundo o Fundo Monetário Internacional. Vamos ouvir então aqui o economista da bancada. Uma série de indicadores muito positivos para o Brasil, começando pelos dados de emprego. Então houve redução do desemprego, ninguém imaginava no início de 2022 que hoje a taxa de desemprego estaria em 9,3%, surpreendendo as expectativas. Mas, para o consórcio da imprensa, a extrema imprensa, como a Fabi bem lembrou, a notícia é dada da seguinte maneira: desemprego cai para 9,3%, mas a informalidade aumenta. O que é mais importante? A redução do desemprego... Manchetes adversativas. Pois é, ou a informalidade. Aliás, se você trabalha informalmente, você não é considerado desempregado. Então, o militante de redação também tem que aprender um pouquinho de economia. Além disso, os empregos formais também caíram bastante. Os dados do CAGED, de 280 mil quase empregos, foram formados no mês de junho, e a expectativa para julho é de 300 mil. 2 milhões é a expectativa para a criação de empregos em 2022. A inflação provavelmente vai ficar entre 7% e 8%. A inflação nos Estados Unidos, o Paulo pode dizer aí melhor do que eu, roda na casa de 8,5%. Se a gente pegar a inflação da zona do euro também, quer dizer, a inflação 4 vezes a média histórica deles, a gente está rodando uma vez e meia a nossa média histórica, mais ou menos. A gente passou por uma pandemia. O Brasil gastou na pandemia o que se gastou a Alemanha. Então a gente proveu todos os auxílios emergenciais via Caixa Econômica Federal, equivalente ao PIB ao que gastou a Alemanha, e mesmo assim a gente vai entregar um governo em 2022 possivelmente com superávit primário. Uma reforma da Previdência foi feita, e não é só porque o governo está tendo superávit porque a inflação está mais alta e está arrecadando mais. Não, porque tirando o efeito inflacionário, as contas públicas melhoraram, há uma recuperação da atividade econômica. Quem imaginou que com uma pandemia a gente estaria com uma dívida pública perto de 78%. Quem imaginou com uma pandemia que a gente entregaria o final de 2022 com superávit primário? Porque quando veio a pandemia, ninguém imaginava uma situação dessa. Crescimento econômico próximo de 2%. No início do ano, todo mundo dizendo, não, o PIB em 2022 vai cair. Os dados começaram a surpreender positivamente. Então, esses torcedores do caos, eles acabam sendo surpreendidos pelos dados e pelos fatos econômicos. É isso. Paulo Figueiredo, vou deixar você batendo bola aqui então com o Alan Gani, vocês que já tinham combinado que iam debater economia, que o Paulo também entende de economia. Vamos lá. Eu sou multifacetado, o jornalista que resolveu depois virar economista. Mas o que eu queria, o que eu acho interessante, os números que o Alan trouxeram são muito bons, e o que eu acho interessante trazer aqui para discussão é a perspectiva e colocar em perspectiva com os outros países. Né? Eu estou aqui nos Estados Unidos e nós, essa semana, o governo americano anunciou o crescimento do segundo trimestre do ano,
e foi o crescimento negativo pela segunda vez. O que nós aprendemos na faculdade de economia, né, Alan, que é a definição técnica do que se chama de recessão. Então, os Estados Unidos estão hoje tecnicamente em recessão. Houve até uma tentativa engraçada do governo Joe Biden de dizer, não, recessão não é isso, essa não é a definição, vamos mudar o dicionário, né? É uma boa maneira de você tirar os Estados Unidos da recessão, é você mudar a definição de recessão, que foi o que o Joe Biden tentou fazer. Nós hoje estamos com a inflação acumulada nos Estados Unidos 9,1% em junho, que os Estados Unidos estão, aos poucos, ultrapassando o Brasil em termos de inflação. Há possibilidade real de os Estados Unidos terminarem, eu acho que pela primeira vez na história, poderia verificar, mas se eu não me engano, primeira vez na história, onde os Estados Unidos vão terminar um ano com uma inflação maior do que o Brasil. Porque tradicionalmente a inflação aqui é de 1%, 2%, sempre nessa casa mais baixa. E no Brasil você convive normalmente com inflação de 4%, 5%, 6%. E nos Estados Unidos nós teremos inflação possivelmente alguma coisa em torno de 10%, 9% esse ano, talvez um pouco menos se a gasolina continuar caindo, enquanto no Brasil nós temos chance de ter inflação abaixo de 8% no final do ano. E isso mostra o trabalho bem feito que o Banco Central brasileiro fez de começar a combater a inflação muito antes do que o Banco Central americano. O Banco Central americano, enquanto o Brasil, o presidente Roberto Campos no Brasil, estava combatendo a inflação desde o início, dizendo, olha, tem um perigo inflacionário aí, e reconhecendo os componentes de inflação. Aqui nos Estados Unidos, a Janet Yellen, que foi presidente do Fed e agora assessora de economia do governo Biden, ela dizendo que a inflação era transitória, que não existia nada disso, que isso simplesmente era um choque daquele momento. Depois botaram a culpa no Putin e agora estão reconhecendo que a inflação, a consequência da inflação, a causa da inflação é evidente. Você fechou a economia inteira e reduziu a capacidade produtiva, enquanto estimulou a economia com um pacote de estímulos sem precedentes. Obviamente, se aumenta a demanda, se não tem produção, os preços aumentam, né? Primeiro período da faculdade de economia. Então, o que vale chamar a atenção é a trajetória positiva na qual o Brasil se encontra, comparado com, por exemplo, os Estados Unidos ou a Argentina, que essa semana demitiu a ministra da Economia, 3 meses no cargo, já foi demitido. Então, assim, é uma diferença muito grande da forma como o Brasil está lidando com a política econômica. E aí, quando você começa com o Brasil tendo a gasolina mais barata do mundo, eu nunca vi a gasolina no Brasil mais barata nos Estados Unidos na minha vida. Nunca vi na minha vida. Gasolina no Brasil mais barata que nos Estados Unidos. Você começa, crescimento econômico no Brasil, talvez 2% esse ano, enquanto os Estados Unidos em recessão, o mundo inteiro entrando em recessão, como diz o FMI. A inflação na Argentina de mais de 40%. Inflação recorde na Europa, maior desde a década de 80. Mesma coisa acontecendo no mundo inteiro, enquanto o Brasil vai crescendo. Desemprego em queda no Brasil, como o Alan colocou muito bem. Agora, o que me chama a atenção é que com essas notícias todas que deveriam ser muito boas, eu peço a você que está em casa, eu sei que você não deve assistir, mas bota rapidinho lá no canal da Globo News e vê a cara da leitora quando ela dá essas notícias de economia. É um velório. A pessoa está desesperada. Por quê? Porque vem as consequências econômicas, vem as consequências eleitorais da melhora da economia. E esse é o desespero. São pessoas que não estão preocupadas com o Brasil. Elas estão preocupadas só com uma coisa. Todos os dias, em todas as redações do consórcio, a preocupação número 1 é o que é ruim para o Bolsonaro, o que ajuda a gente a tirar ele do poder. É isso que a gente tem que dar enfoque. Exatamente. Então, Fabi, passando aqui então a bola para vocês, a gente tem aqui nesse programa uma verdadeira aula de economia. Eu que sou o que menos entende de economia aqui, seguramente, mas onde é que eu tomo as minhas classes, as minhas aulas, né? Quando eu ouço assim do pessoal lá de casa, do pessoal da vizinhança, olha, eu fiz a feira mais barata esse final de semana. Aí você pega o Uber, você anda no táxi, ele diz assim, ó, tá melhor agora, né? Ufa, deu um respiro, a gasolina deu uma respirada. Aí você anda um pouco no centro da sua cidade, né? Ou aqui em São Paulo, e você vê as lojas reabrindo, né? As pessoas, e tem gente consumindo, tem gente comprando lá, e aí o seu vizinho fala assim, puta, meu primo arrumou um emprego. Essa para mim é a aula de economia, é isso que está acontecendo no Brasil agora. Isso não está acontecendo nas páginas do consórcio.
Não está, e até o Alan falou, quem iria dizer que a economia do Brasil ficaria assim? Paulo Guedes disse. Ele disse, até na época, eu até brinquei bastante, que eu falava, o Paulo Guedes é extremamente irônico, porque ele falava assim, nós temos um Congresso Nacional extremamente reformista. E eu achava graça naquilo, né, porque a gente sabe como que o Congresso Nacional funciona, e infelizmente as reformas muito bem feitas, organizadas pelo governo federal, não foram feitas. E se tivessem sido feitas, onde estaríamos, né, Alan, na economia? Estaríamos voando, como sempre disse o Paulo Guedes. Então, é uma questão de estrutura mesmo econômica, de alguém que está sabendo o que está fazendo, está olhando o cenário, o contexto mundial, porque isso é importante, né? O Brasil não vive isolado, como o consórcio diz, né, que, nossa, o Brasil está isolado, porque as políticas públicas do governo Bolsonaro, e aí fala de crise ambiental, mistura tudo, e a gente sabe que a realidade não é essa. Foi um investimento muito forte também no Plano Safra, o que nós tivemos aí, então nós teremos resultado, querendo a esquerda, o consórcio, ano que vem, nós teremos resultado desse investimento, inclusive na agricultura familiar, o que é diferente. Ou seja, também o vizinho lá da roça também vai olhar e vai falar, não estou mais desempregado, eu tenho aqui investimento para fazer aquela agricultura familiar virar. E o Brasil, então, terá o que o Chicanizzo falou ali, talvez, né? A gente vai ver, finalmente, o Brasil próspero. Esse é o nosso desejo. Agora, posso lançar uma pimentinha aqui? Eu vou começar pelo Paulo Figueiredo, que eu sei que ele gosta desse tema. Ô Paulo, você reparou uma coisa? Como a própria Despiora, a economia sumiu das manchetes do consórcio, de repente, só se falava nisso. Cadê, lembra, aquelas imagens de Venezuela, dizendo, ó, isso aqui está acontecendo no Brasil. Revirando lixo. Revirando lixo, comendo carcaça, sumiu. Você não vê mais nada disso. Aliás, você não vê mais quase nada, nenhuma notícia. PIB, emprego, eles escondem, não vê. Agora é só a cartinha. Então, assim, a narrativa da vez, é a cartinha, né? Você já reparou isso, Paulo? Eu nunca vi, eu sempre acompanhei a economia, e eu nunca vi tão pouca notícia sobre economia nos jornais. Eu nunca vi tão pouca. Se você assiste o consórcio, você fica esperando, você tem até às vezes que falar assim, pô, mas cadê os dados do emprego? Nós não vimos essa semana praticamente a notícia de que o Brasil teve a maior deflação desde o início do Plano Real. Deflação significa que as coisas ficaram mais baratas, graças à redução do preço do combustível em boa parte. Isso não sai nos veículos. Isso não é uma notícia econômica. Agora, você imagina se fosse o oposto. Eu chamo atenção para essas coisas porque eu acho que é importante que o espectador não acredite na minha opinião sobre a imprensa ou na sua opinião. É importante que ele forme a sua própria opinião. Então, veja o seguinte, você imagine por um minuto que essa maior deflação na história do Plano Real tivesse acontecendo no primeiro ano do governo Lula, né? De um Deus me livre, uma suposta nova eleição do governo Lula, se essa notícia não tivesse acontecendo. O tamanho da repercussão que ela teria na imprensa. Ou ainda, imagine um outro cenário aqui, onde o Brasil tivesse tido a maior inflação desde o início do Plano Real. O tamanho, nesse último mês, o tamanho do impacto que isso seria em todos os jornais, a capa de todos os jornais. Então, é importante entender que uma das formas que a imprensa manipula a opinião pública, e tanto o Walter Lippmann como antes o Foucault disse isso muito bem, uma das formas que a imprensa manipula a forma como a opinião pública, para usar o termo técnico, a forma como a sociedade pensa, é justamente fazendo isso, explodindo fora de proporção temas que não deveriam ter tanta importância e colocando os temas importantes, mas que contrariam a narrativa da imprensa, debaixo do tapete, minimizando, usando o mais, a despiora, usando esses termos e dando... Eu falei da cara da comentarista de economia, porque a forma como você transmite uma notícia com pesar, aquela cara que o William Bonner faz no Jornal Nacional, muito, muito preocupado com o Brasil, a forma, tudo isso contribui com a impressão que o espectador tem da notícia. Então, eu chamo a atenção para esses pontos porque são uma oportunidade de você ver o que é jornalismo e o que é militância. O Alan, e a Argentina é ali do lado, né? Tá aqui do lado, pra gente olhar o que a esquerda andou aprontando lá. O Chile, lembra? Nossa, o nosso Guilherme Boulos, né? Que o Guilherme Boulos chileno, né? Foi eleito, agora vai. Olha o que aconteceu com o Chile.
Olha a Colômbia já dando sinais, né? Mal começou e já está patinando. E lá para cima também, Estados Unidos, acabamos de falar. O Peru acho que é um caso praticamente sem volta. Talvez a Argentina também, né? Também. E assim, o que me espanta tudo é que o ex-presidente Lula, ele tem falado nos seus discursos o que ele vai fazer. Só não vê quem não quer. E ele está falando, eu vou revogar a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista, que, segundo um último estudo, se eu não me engano, do INSPER, mostrou que foi responsável pela criação de empregos. Ele quer revogar privatização, nunca vi isso. Então houve a privatização da Eletrobras, ele quer voltar atrás. Ele quer acabar com o teto de gasto, ele quer acabar com a âncora fiscal. Ou seja, ele quer voltar e pisar no acelerador para todas aquelas políticas que deram errada e que invariavelmente levam o país a uma depressão econômica, como na Argentina, como no Peru, como vai ocorrer na Colômbia. O Brasil hoje ele está sendo elogiado pelo FMI, é um dos poucos países onde a revisão das variáveis econômicas no sentido positivo. Uma agência de rating recentemente, a Fitch, elogiou, né, todo o trabalho, o esforço fiscal que está ocorrendo no Brasil, a recuperação da atividade econômica, reformas que estão ocorrendo do lado microeconômico e que vai beneficiar não o Bolsonaro reeleito, mas os próximos presidentes, como reforma da infraestrutura, como marco do saneamento, como marco da infraestrutura, como independência do Banco Central, como lei de liberdade econômica. São reformas que beneficiam vários governos à frente. E tudo isso foi feito com o Congresso contra, porque reforma administrativa impediram. Rodrigo Maia. Perfeito. Reforma tributária impediram, com o Supremo na canetada também, dificultando o trabalho do governo, e com a imprensa jogando contra, e com uma pandemia. No meio do caminho ainda a gente teve uma pandemia. Então ninguém imaginava que a gente entregaria o país com crescimento econômico na média do mundo em 2%, e com os dados, com as contas públicas em ordem. Ninguém imaginava isso. Mesmo sem a pandemia, as previsões para retomar o superávit primário era para 2023. A gente vai entregar, provavelmente, com superávit primário em 2022. Isso, como você trouxe, tem um reflexo real para a população, porque é a retomada da atividade econômica. Agora, me espanta, viu, Fabi, como é que alguém vai votar ainda, pensa em votar no Lula, com todo esse discurso à la Argentina? Ele está falando assim: queremos virar uma Argentina. Ele está avisando. Depois vai ser tarde demais. Eu fico sempre pensando nas metáforas, na vida real, né? Eu fico pensando, se eu tenho uma loja, você tem uma padaria, Fabiana, e aí, de repente, você descobre que seu funcionário, seu gerente, que ele roubou o seu estabelecimento, né? E aí, passado algum tempo, passado alguns anos, ele diz para você: olha, você pode me recontratar? Né? Você me dá essa chance de voltar lá? Ele roubou e faliu. Os dois. Não entendi. Roubou e faliu. Porque o Brasil, o PT deixou. O PT deixou o Brasil na maior crise econômica da sua história. Quando Dilma Rousseff saiu do poder, o Brasil, tá aí o Alan para confirmar o que eu estou dizendo, o Brasil estava na maior depressão da história da nação. Então o seu gerente roubou tudo e ainda deixou a sua loja falida. Aí você agora está estudando recontratá-lo. É isso, ele quer ser recontratado. E além disso, não bastasse ter roubado e quebrado tua loja, ele ainda, quando você diz assim: poxa, mas você me quebrou, você que sempre falou. Não aconteceu aquilo. Pois eu não roubei. É como soltar um preso de alta periculosidade sem o laudo do perito criminal. Então, realmente essa combinação que a gente pode fazer de alguém que, como a esquerda gosta, passou pelo sistema prisional, mas não se ressocializou. Então, ele tem todos os índices ali de que provavelmente, supostamente, ele vai praticar o crime, e aí, como diz também a criminologia, vai escalar no crime, a violência vai aumentar. Então, se roubou um tiquinho, é um tiquinho mais um tiquinho e um ticão. Estou falando como o povão entende mesmo, porque é isso, existe uma premeditação, e a premeditação é tão real que ele está avisando: eu farei isso. Quando você falou aí que você fala, Alan, vamos revogar a privatização, isso é o verdadeiro golpe. Isso é golpe contra o que nós criamos, o que nós temos institutos de leis, inclusive a reforma também. Então, assim,
a pessoa está dizendo o que fará. E o que ela fará não precisa de tanques ou uma arma necessariamente na sua cabeça, mas o efeito prático é o mesmo. E nós não precisamos passar por isso novamente. É isso, dos economistas para a doutora Fabiana, advogada, tem muita coisa para você dormir pensando nessa noite, né? Pensa bem, principalmente você que tem uma loja aí, nessa metáfora que eu acabei de falar. Vamos lá, vamos dar uma olhada em quem mandou mensagens, quem participou, quem escreve pra gente ao longo da semana nos nossos perfis nas redes sociais. Produção, vamos girando o que chegou pelo Twitter e não esqueça, na semana que vem mande mensagens pelo Instagram também. O Altair Campos, turma de profissionais da pesada, são conscientes, argumentativos e se posicionam sem medo, dando o seu recado. Show, parabéns, Silvio, pela escolha dos participantes. Pois é, aqui um trio de peso, um trio da casa. Fabi, você? EC Moraes, programa muito bom, 62 minutos falando a verdade que todos nós gostaríamos de dizer. Nos representa muito bem, parabéns aos 62 minutos. Obrigada aí por sempre acompanhar. É isso, produção, aumentando a letra, porque o Alan não trouxe o óculos de novo nessa semana. Vamos lá. Revoltante esses direitos liberados à bandidagem. Como dizem, aqui no Brasil, um policial enfrentar esse crime organizado sofre mais do que vão à guerra, tal como em outros países. Excelentes análises feitas por todos vocês. E agora um para o Paulo Figueiredo, esse foi da Roseli. Olha, é sacanagem, né? Agora eles aumentam, a produção aumenta e coloca uma linha para o Paulo Figueiredo ler. Quando é o Alan, eles colocam 140 caracteres aqui. Eu tô com um telão na minha frente, o Alan e de óculos, né? Jailson Florencio, excelente programa, parabéns. Obrigado, Jailson. Temos um minutinho, vamos lá. Vani Ferrari, boa noite, bancada, não perco 62, aprendo muito aqui de Campinas, olha, minha vizinha. Isso aí, muito obrigado, Vani. Mais um para Fabi. Marilson 8348. Tem que haver uma reforma no judiciário. Urgente, eu concordo, viu? É isso aí. Exigir que sejam juízes, demitir o tempo do mandato por 10 anos resolveria muitas coisas. É uma possibilidade. Obrigada, Maria. Vamos ver como é que vem o próximo pro Alan. Deve vir agora uns 250 caracteres. Não, agora a produção te ajudou. Olha lá. Renato Carvalho, excelente programa jornalístico, fundamentado em fatos e na verdade. Muito obrigado. E o último, pra gente encerrar. Vem do Paulo de Tarso de Almeida, excelente programa, parabéns pelas pautas e pela forma de apresentação dos participantes. Se todos os programas fossem assim, ótima semana a todos. Dá tempo, mais um para o Paulo, temos 20 segundos ainda, vai lá, produção. Vamos lá, Paulo Figueiredo. Robert Maior, vocês estão de parabéns. O nosso maior problema reside na máxima. O importante não é quem vota, mas sim quem conta os votos. Acho que a frase é do Stalin. Esse STF Vergonha Nacional está comprometido e não tem qualquer credibilidade. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E que você também que está em casa nos ajude se inscrevendo no nosso canal, porque é um programa independente e a sua participação e o seu engajamento faz muita diferença para a gente se inscrever no canal do programa 62 Minutos, além de assistir naturalmente o que nós fazemos na Jovem Pan, e manda o programa para os amigos no grupo de WhatsApp, compartilha nas redes sociais, no Twitter, porque é isso que faz o programa crescer. Fabi e Alan, boa noite para vocês. Boa noite a todos, bom domingo. Boa noite, Silvio, Fabi, Paulo e a nossa audiência. Bom domingo. Paulo Figueiredo, um abraço, até domingo. Até semana que vem. É isso, muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, um ótimo finalzinho de domingo, tenha uma boa semana, a gente se vê domingo que vem. Até lá.